Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso Microbiologia para Concurso. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é bem interessante você dar uma olhadinha, uma vez que esse curso ele foi montado ali com os principais temas cobrados nos concursos voltados para as análises clínicas, dando enfoque aí para a microbiologia, tá? Então, se você tem essa dificuldade nos outros temas, dá uma olhadinha nessa playlist que você pode encontrar muito material de qualidade. A aula que nós vamos trabalhar hoje, na verdade, o tema que vai ser trabalhado na aula de hoje é o tema de cultivo de amostras biológicas. Apesar de ser um tema que é cobrado, que aparece nos editais, ele não aparece com tanta frequência nas questões, mas obviamente que eu vou dar alguns destaques naqueles que eventualmente podem aparecer, tá? Então, pegue a sua caneta, o seu papel e vamos dar seguimento aí a essa aula. Muito bem. Quando você pega ali os manuais da Anvisa, que ali, manuais da Anvisa que estão voltados para as análises microbiológicas, existem vários, né? Cada um desses manuais ele tem o objetivo de falar sobre controle de qualidade interna e externa, tipos de amostras, enfim. Então, tem alguns manuais, em um manual específico, ele vai te dar quais são, né? Vai dar uma lista de quais as amostras que podem chegar ali no laboratório de microbiologia para serem analisadas, tá? Então, eu tirei essa informação lá do manual da Anvisa e trouxe aqui para vocês. Coloquei aqui nessas três colunas, só para você ter uma ideia da diversidade de material biológico que pode chegar até a sua bancada. Obviamente que existe uma frequência maior de uns do que de outros, tá? Então, eu vou dar destaque aqui nessa aula apenas daqueles materiais que são mais comuns ou que podem ser cobrados com uma certa frequência quando eles aparecem nessas provas, ok? Então, eu vou focar aqui na hemocultura, que é a cultura do sangue, na secreção de orofaringe, secreção uretral, urina e fluidos orgânicos estéreis, mais especificamente o líquor, tá? Então, vamos começar com a hemocultura, que eu acho que depois a cultura de urina, a hemocultura também aparece assim com uma certa frequência. Então, quando se chega ao laboratório uma requisição de hemocultura, o objetivo que se espera é que a partir daquela amostra de sangue se encontre o micro-organismo que está causando aquele problema naquele paciente. Uma vez que vocês sabem que o sangue ele não pode conter esse tipo de célula, não pode conter nenhum tipo de micro-organismo, uma vez que através do sangue o micro-organismo pode chegar a toda e qualquer parte do nosso corpo. Então, obviamente, o ideal é que ele não tenha esses micro-organismos. Então, quando você encontra micro-organismo na corrente sanguínea, você precisa investigar e tratar esse paciente, tá ok? Para se fazer uma coleta, para se ter um isolamento adequado e de fato do micro-organismo que está no sangue e não de um contaminante, é necessário seguir ali uma série de etapas com o objetivo de se ter uma boa coleta, uma boa amostra para incubação, ok? Então aqui eu destaquei algum passo a passo que às vezes eles podem pedir para você, eles colocam esse passo a passo na prova e pede que você coloque na ordem, às vezes, as etapas de cada uma dessas coisas. Então, eu trouxe aqui para vocês, pelo menos, se ambientarem com o procedimento. Inicialmente, lavar as mãos com água e sabão, muito importante. É uma prática bastante comum dentro da área da saúde, o lavar as mãos, ok? Depois disso, você precisa estar com a sua bancada ali, com os itens necessários para a coleta, todos organizados, tá? Então, lembrando que se forem utilizar tanto frascos de hemocultura manual, como os frascos de hemocultura automatizada, todos eles vão ter que passar por uma desinfecção superficial ali, com um agente desinfetante, para que não haja ou diminua drasticamente a possibilidade de contaminação daquela amostra. Além disso, você vai precisar escolher o melhor local de punção para fazer essa coleta. Não é qualquer local que vai ser possível fazer essa coleta, vai depender muito do paciente, do estado em que ele está, ok? Mas sabendo o local que vai fazer essa punção, você vai fazer a antisepsia daquele local com agentes antissépticos que são utilizados no seu ambiente hospitalar ali. Você vai fazer a punção dessa veia sem tocar diretamente no local dela. Uma vez que você já fez aquela higienização, aquela antisepsia, você não pode tocar novamente, porque senão você vai
contaminar aquele local de novo, tá? Lembrando que você vai fazer uma punção ali, você vai colocar uma agulha naquele local. Então você pode, se você não fizer uma boa antisepsia, levar agentes que estão na região externa para a região interna, né? Ou seja, injetar o micro-organismo no sangue daquele paciente, o que não é adequado, que a gente não quer de jeito nenhum. Então tem que fazer uma boa asepsia e evitar tocar o local, antisepsia e evitar tocar o local após esse procedimento. Quanto às quantidades de sangue a serem coletadas, vai depender do tipo de paciente. Então, existem algumas normas que, em relação ao volume que deve ser coletado, também fica disponível no manual da Anvisa, mas eu trouxe alguns volumes para vocês. Se for no caso de adulto, coletar de 5 a 10, entre 5 e 10, e se for criança, de 1 a 4 ml, que normalmente é o volume que o frasco ele comporta, ok? Lógico que isso vai depender do tamanho dessa criança, uma criança de 2, 3, 7, 8 anos, essa quantidade, esse volume de sangue, ele vai variar um pouco, mas dentro do limite do que o frasco do fabricante ele indica, tá? Sempre levando em consideração as orientações médicas. A partir do momento que se faz essa coleta, esse sangue ele vai ser adicionado no frasco onde está o meio de cultura para o crescimento daquele micro-organismo. Então aqui nessa imagem vocês estão vendo os frascos de hemocultura automatizada, onde esses frascos eles já são vão ter os meios de cultura que vão favorecer o crescimento dos micro-organismos específicos. Então aqui você tem para anaeróbios, para fungo, tá? Os frascos pediátricos, certo? Então existe uma diversidade quanto aos tipos de frascos onde você pode colocar esse sangue ali. Lógico que vai depender da suspeita médica, enfim, existe alguns critérios anteriores para que você se faça uma boa escolha do meio de cultura a ser utilizado, tá? E aí depois que você transfere esse sangue para os frascos, faz toda aquele dispensação, né, daquilo nos seus devidos locais e lava as mãos com água e sabão. É interessante lembrar que esses que eu mostrei aqui são frascos de hemocultura automatizado. Você vai colocar esse frasco dentro de um equipamento e esse equipamento ele vai acompanhar o crescimento do micro-organismo através de um sensor que vai detectar a presença de dióxido de carbono, indicando ali que está havendo metabolismo, consequentemente crescimento microbiano, tá? E aí, quando ele detecta essa presença desse gás, ele vai emitir um alerta, né, indicando ali para o operador que aquele frasco, aquela amostra ali deu positivo. E aí segue-se para a identificação, enfim, as outras etapas dentro do setor de microbiologia. Eles normalmente, as questões que eu vou trazer para vocês, eles falam um pouquinho sobre esses procedimentos antes da coleta. Então, como eu falei, eu retirei aqui do manual da Anvisa. Se você tiver interesse, manda aqui uma mensagem, deixa nos comentários que eu mando esse manual para você, ou o link dele. O segundo tipo de amostra é a amostra que é coletada a partir da uretra. Então, essa secreção uretral, ela vai ajudar no diagnóstico de doenças, de infecções na região da uretra, ou que a gente chama de uretrites, tá? Normalmente associadas com infecções sexualmente transmissíveis, ok? Então, a partir dessa secreção, se a suspeita for, por exemplo, gonorreia, você vai conseguir, você vai ter uma possibilidade de fazer o cultivo desse micro-organismo em meio de cultura e aí poder liberar, indicando para aquele médico, para aquele paciente, a presença desse micro-organismo ou não, tá? Aqui também, novamente, o passo a passo em relação à coleta. O ideal é que essa coleta seja feita pela manhã, antes da primeira micção, ok? Lembrando que nos casos das uretrites, o paciente ele vai estar apresentando dor, especialmente ao urinar, e algumas vezes secreções purulentas sendo eliminadas pela região uretral. Então, precisa ser feita a coleta desse material, tá? Então, essa coleta ela vai ser feita utilizando ou uma alça bacteriológica descartável, aquela mais fina, né, de 10 microlitros, ou um suave estéreo fino, porque ela precisa, esse item, ele precisa passar pelo canal uretral de onde vai ser retirada essa amostra, certo? Então, ele precisa ser fino para também não causar tanto incômodo ao paciente. Essa amostra, ela vai deve ser conservada em um meio de transporte, tá? Uma vez que
Existem alguns micro-organismos que são bastante sensíveis a essa questão da exposição ali ao oxigênio, a presença de outros micro-organismos ali pode desencadear a produção de toxinas e inviabilizar o cultivo desse micro-organismo-alvo. Então, é necessário que seja coletado num meio de transporte específico, determinado pela suspeita médica, e aí essa amostra ela vai ser encaminhada para o laboratório, tá? Se o objetivo for, ou se a suspeita médica for, se envolver a Neisseria gonorreae, é necessário que aquela amostra que foi coletada seja semeada ali numa placa contendo H-chocolate, no mínimo, ok? O ideal, né, mais recentemente, se tem dado preferência para o H-Thaer-Marte, que é um H-chocolate também, porém é um H-chocolate acrescido de suplementos e de antibiótico. Tá? Então, esses antibióticos que são adicionados a esse meio de cultura, ele vai evitar com que micro-organismos contaminantes cresçam mais ou cresçam em maior quantidade do que o próprio patógeno. Tá? Então, o H-Thaer-Marte é um H-chocolate, mas é um H-chocolate suplementado ali com esses antibióticos para evitar o crescimento de contaminantes. Se a suspeita for ou micoplasma ou ureaplasma, é interessante que se haja uma retirada dessa secreção purulenta que fica ali que fica associada a essa amostra. Perdão. E aí tem que usar um meio de transporte específico, uma vez que micoplasma, por exemplo, não tem parede. Então há a necessidade de um tratamento diferenciado para que não se perca esse micro-organismo até chegar no momento de se fazer o diagnóstico de fato, ok? Mas tudo vai depender do que vem na solicitação médica, da suspeita médica, onde que você vai semear essa amostra. O terceiro tipo de amostra, que é o que mais aparece nas provas em relação a todos esses que eu vou mostrar, é a urina, tá? Então, essa amostra, ela é indicada para a pesquisa ali de patógenos que estão causando as infecções urinárias, né? Pode ser pielonefrite, né? Então, cistite. Então, tudo isso vai ser identificado a partir da amostra de urina. Lembrando que a infecção urinária ela pode ser causada tanto por bactérias quanto por leveduras. A maioria das vezes são bactérias, especificamente gram-negativas, as enterobactérias. Em segundo lugar, as bactérias gram-positivas, como os Staphylococcus saprophyticus e o Enterococcus fecalis, e mais posteriormente leveduras como a Cândida, ok? Em relação à coleta da urina, é muito importante lembrar que, como nosso objetivo é isolar micro-organismos, nós precisamos excluir a possibilidade de coletar ou de contaminar essa amostra com micro-organismos da própria microbiota, porque isso pode e vai atrapalhar a sua análise. Então, existem algumas técnicas de coleta que são consideradas ideais, indicadas, e elas vão variar de acordo com o paciente. Então, eu tenho uma forma para uma paciente que é mulher fazer essa coleta, no caso dos homens, de crianças e de indivíduos que estão fazendo o uso de catéteres, ok? Qual é a indicação da urina para fazer a cultura dela no laboratório? O ideal é que seja feita a coleta pela manhã, a primeira urina do dia, lembrando de desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês visualizarem ou terem pelo menos uma noção de como que se faz essa coleta, como seria o ideal de uma coleta de urina para que ela seja encaminhada para o laboratório de microbiologia. Então, sempre higienizar as mãos antes do procedimento. No caso das mulheres, fazer o afastamento dos grandes lábios ali para evitar com que aquele jato ele escorra, né, pela parede da região genital e leve bactérias da microbiota para a urina. Fazer a higienização desse local, depois secar, afastar no momento da micção, afastar os grandes lábios para desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio ali, pegando diretamente sem que ele escorra pelas paredes da região das outras partes íntimas ali da mulher, tá? Sempre acondicionar essa urina em frascos indicados para o procedimento, não tem que ser frasco estéreo, aquele simples, né, transparente da tampa vermelha, ele já é suficiente, e aí levar até o laboratório, tá?
Por isso que eu destaquei aqui, sempre utilizar dispositivos de coleta que sejam bem fechados, bem vedados, para que não haja, no momento do transporte, de repente, se ele tombar, esse líquido ele não escorrer e levar coisas de fora para dentro da urina, ok? No momento do transporte, evitar essas variações muito bruscas de temperatura. Então, às vezes, você leva esse frasco para o laboratório, que é uma temperatura ótima lá naquele local, no local de coleta, mas esse frasco, essa urina vai ser processada em outro lugar. Então, nesse transporte, às vezes é muito quente, né? Vai de moto, por exemplo. Então, tem que ter um ambiente que diminua drasticamente essas variações de temperatura que se encontra do momento que se recebe no posto de coleta até o momento do processamento, tá bom? E quando é considerado uma infecção urinária? Então, a gente sabe que eventualmente podem aparecer bactérias, micro-organismos na urina, exatamente quando não se obedece esse ritual no momento da coleta. Mas essa quantidade ela não é muito grande. Quando você tem números, uma contagem com 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml, você tem ali um indicativo bem grande, bem forte de que há um quadro de infecção urinária naquele paciente. Obviamente, um número isolado às vezes ele não diz, né? Não dá a informação completa. O médico ele vai aliar esses dados com a questão da dor ao urinar ou da presença de bactérias no exame ao microscópio ali, né? Ou através da reagência ali na tira reagente, quando você faz a análise físico-química da urina, ok? Então, e mais os sintomas que o paciente pode estar apresentando. Então, tudo isso vai ajudar o médico a chegar ao diagnóstico de uma infecção urinária. No mercado, nós já temos várias opções que vão facilitar e deixar mais rápido o diagnóstico dessas bactérias, né? O diagnóstico da doença, a identificação da bactéria e, obviamente, o antibiograma, que é uma aula que a gente já tem aqui no canal, tá? Então, quando se tem essa suspeita, a amostra que vai chegar, você vai retirar com uma alça microbiológica de 10. Uma quantidade ali, essa quantidade específica, e vai semear numa placa normalmente de Aga-Cled, que é um meio que possibilita o crescimento de diferentes micro-organismos e também já dá uma certa indicação de quem é esse micro-organismo por conta de ele ter na sua composição a lactose. Então, se você nunca ouviu falar do Aga-Cled, não sabe o que é lactose, tá meio ali voando, dá uma olhadinha de identificação de enterobactérias. A aula, se eu não me engano, a aula 5, são 3 partes, porque são muitas bactérias. E lá eu vou falar um pouquinho sobre a lactose e as formas de identificação presuntiva a partir dessa capacidade de fermentação desses micro-organismos, ok? Então, além do Aga-Cled, você pode também associar com o Aga-Sang ou o Aga-Macon. No mercado já existem essas opções de laminocultivo, onde os meios de cultura eles vêm assim dentro de um frasco, como se fosse um tubo Falcon adaptado, tá? Dentro desse frasco você vai ter na tampa, colada a tampa, esse dispositivo onde o meio de cultura já vem impregnado nele, você mergulha ele dentro da amostra de urina e aí você incuba na estufa. E aí o que acontece? Se for um meio cromogênico, cada uma das bactérias já reconhecidamente causadoras de infecção urinária, elas vão ter uma cor específica de acordo com a sua capacidade de fermentar, de usar as substâncias presentes naquele meio, tá? Então aqui seria um resultado positivo para Enterococcus faecium, Escherichia coli e Enterococcus fecalis, tá? Existem para Staphylococcus saprofíticos, enfim. Aqui são algumas opções, mas esses são alguns que podem aparecer. Aí isso aí facilita para o microbiologista, porque ele não acrescenta mais algumas horas nas suas análises. A partir de 18, 24 horas já tem o resultado. Ele já pode pegar essa bactéria, já pode fazer o antibiograma e com 48 horas ele já libera o resultado dizendo quem é a bactéria e como que o médico pode ajudar no tratamento daquele paciente com o antibiograma liberado, tá bom? Em seguida, nós temos amostras dos líquidos estéreis, mas dentro dos líquidos estéreis, o principal é o líquor. Então, ele é extremamente necessário para o diagnóstico de meningite. Tá? Então, o paciente
que apresenta toda a sintomatologia associada à meningite, o médico vai fazer uma punção. Essa amostra vai chegar no laboratório e essa amostra é o tipo de amostra de urgência, assim, para tudo que está sendo feito e dar atenção para o líquido, porque o paciente ele pode evoluir muito rapidamente para o óbito, ok? Então, essa amostra ela é minimamente processada, ela passa por um certo processamento, nesse caso a centrifugação, para que haja uma sedimentação ali, uma condensação de tudo que está ali no fundo do tubo. Esse sedimento ele vai ser semeado na placa de H-sangue e H-chocolate, que já é suficiente para o isolamento dos principais patógenos causadores de meningite. Se for o caso, houver alguma suspeita de meningite fúngica, parte desse sedimento vai ser depositado numa lâmina, vai ser usada uma coloração, na verdade é uma tinta de contraste, para evidenciar a presença de criptococcus. Nós também temos uma aula aqui no canal sobre essa questão dos reagentes, das tinturas, das colorações lá no comecinho do curso. Então dá uma olhada nas primeiras aulas, se não me engano na aula 2, sobre colorações, que a gente vai ter essa coloração aí para criptococcus, ok? Em seguida vem o escarro, que ele também é bastante comum dentro das amostras que chegam ao laboratório, quer seja para um exame admissional, numa empresa ou num concurso público, ou mesmo quando há uma suspeita da presença de tuberculose. O escarro ele é uma das amostras mais fáceis de serem obtidas e que ajudam ali a rastrear o Mycobacterium tuberculosis naquelas pessoas, ok? Então, há necessidade de fazer a coleta dessa amostra. Existe todo um passo a passo que o técnico, no momento da coleta, ele orienta a fazer para se obter uma amostra de qualidade, tá? Essa coleta ela é feita de manhã, antes do paciente higienizar a boca com creme dental, né? Então, existe todo um preparo para que se obtenha uma amostra de qualidade. A partir dessa amostra obtida, ela pode ser processada de duas formas. Pode ser feito um exame direto, ou seja, a amostra chega no frasco e ali desse mesmo frasco ela já vai ser tirada uma alçada dali, colocada na lâmina para fazer a coloração, tá? Esse é o exame direto, de extensão diretamente sobre a lâmina. Ou essa amostra ela pode passar por um processamento com agentes mucolíticos e centrifugação. Lembrando que quando a gente trabalha, toda e qualquer amostra deve ser considerada perigosa, né, patogênica, contendo micro-organismos patogênicos. Mas em relação a amostras suspeitas da presença de Mycobacterium tuberculose, há uma necessidade de um cuidado a mais, tá? Então, sempre dá preferência a manipular essas amostras dentro da câmara biológica, com a chama próxima, com o sistema de exaustão ali ligado, tá? A centrífuga também sendo específica para esse tipo de processamento, para que não haja uma contaminação do operador. Isso é necessário, especialmente para aquelas amostras onde há muita secreção aderida. Então, é necessário você separar as bactérias daquelas secreções que vão te atrapalhar no momento de analisar isso ao microscópio. Então, você usa alguns agentes mucolíticos, como é o caso do hidróxido de sódio, deixa ali uns 15 minutos agindo, mistura a amostra com hidróxido de sódio, depois você vai fazer uma lavagem dessa amostra com água estéril e purificada, você vai centrifugar isso por 15 minutos, o sobrenadante ele vai ser desprezado e o sedimento vai ser utilizado para fazer a coloração. E a coloração que a gente usa é a coloração de Ziehl-Neelsen, que é a coloração que vai evidenciar as micobactérias. Se você também está voando, não sabe o que é essa coloração de Ziehl-Neelsen, sugiro que você dê uma olhada naquela aula de coloração que eu citei anteriormente, certo? Então, essas são as principais amostras que são, digamos assim, cobradas nas provas. Nos editais, eles sempre colocam basicamente hemocultura, urinocultura, mas nas provas, essas que eu citei, escarro, urina, hemoculturas, aparecem com mais frequência. Então, nessas questões que nós vamos trabalhar logo mais, vocês vão ver que, de fato, existem algumas que têm uma frequência maior do que outras, certo? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até a próxima.